Abra sua Bíblia em Marcos, por favor, capítulo 10, versículo número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminhão pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-me. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, e ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Falar um pouco desse homem cego que me ligava em uma estrada. Engraçado que aqui tem muitas lições para nós tirarmos para aplicar na nossa vida. Como estava cego, já tinha o costume a estar naquela localidade do Rio há muito tempo, certamente há muito tempo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus passou por lá, por Jericó. Alguns estudiosos dizem que foi a única vez, outros dizem que foi a última vez, porque Jesus foi para Jerusalém e de lá não voltou. Mas o que me chama a atenção é que esse homem estava ali há um bom tempo, ou há muito tempo, naquela situação, e nada demonstrou ele, com tanta empolgação, se levantar para fazer alguma coisa, para pedir algo a alguém. Mas quando ele ouviu que era Jesus que estava passando naquele lugar, ele se empolgou. Ele com certeza já havia ouvido falar da pessoa de Jesus. Mas me chamou a atenção que ele, quando ouviu que era Jesus que estava passando, disse que ele começou a clamar, a gritar, e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós vamos estudar um pouco, nós vamos saber que ele tinha uma capa. Interessante que essa capa era concedida pelo governo. Era um tipo de uma liberação, uma liberdade dada pelo governo para estar naquela localidade e pedir esmola. Era comprovado que ele precisava de ajuda. Quem usava essas capas era dada pelo governo e a finalidade era recolher ajuda de pessoas. Mas quando ele ouve falar que Jesus estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fiquei hoje refletindo esse texto e fiquei um pouco empolgado com a disposição desse homem. O que despertou nele dessa decisão, ou fazer isso, tomar uma posição, foi porque ele ouviu falar que era Jesus que estava a passar naquele lugar. Ou seja, de alguma forma o seu entendimento foi impactado, não sei se por sinais, por palavras, mas ele conseguiu distinguir que alguém diferente estava passando naquele lugar. Alguém que poderia mudar a situação da sua vida. Alguém que podia mudar o rumo da sua vida. Observe que quando nós falamos da capa concedida pelo governo, ele tinha todos os motivos da sua pessoa acomodada. Olha, já tenho liberdade dada pelas autoridades, já tenho uma capa dada pelos governantes, eu posso ter a liberdade para estar aqui. Todo mundo sabe que eu necessito de ajuda e conseguiria ter essa capa pelas autoridades para estar aqui, para pedindo o seu pedido. Mas me chama a atenção que aí revela um desejo no seu coração
um desejo interno, ele não estava acomodado, não estava satisfeito com a situação com a qual ele estava há muito tempo. Ele poderia se acomodar e dizer: eu estou aqui bem tranquilo, estou resguardado pelas autoridades, mas de repente ele ouve falar que Jesus está passando naquele lugar. Não sei se vocês perceberam, revela o desejo do coração de ser curado. Ele queria voltar para uma vida normal, ou ter uma vida normal, uma rotina normal, voltar a trabalhar, talvez a não depender mais de pedir nada a ninguém. Mas interessante é que quando ele ouve que Jesus está passando naquela localidade, ele não deixa a sua oportunidade passar. Ele começa a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas interessante é que ele não chega a falar, revelando o desejo do seu coração. Ele começa a clamar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até então ninguém sabia o que iria acontecer com ele, ninguém sabia o desejo do seu coração, ninguém sabia o que ele queria. Mas ele começa a gritar incessantemente, constantemente, repetidamente, e as pessoas começam a se incomodar do seu lado, vendo ele gritando por Jesus. Eu gostaria que você se colocasse no lugar desse cego nesta noite, de uma pessoa que precisa de um tempo de ajuda, e mesmo debaixo de alguma liberdade dada pelas autoridades, você percebe uma deficiência, uma necessidade, a qual nenhum ser humano normal, nenhuma autoridade terrena pode conceder. Só Jesus, ele tem a solução. E de repente, ele não deixa passar a sua oportunidade. Ele ouve falar que Jesus está passando naquele lugar. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que me chama a atenção, às vezes, eu paro para refletir, que quando nós ouvimos uma mensagem dessa, mesmo sabendo quem nós somos, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, não temos essa convicção em nossas ações, nossas atitudes, em nossas decisões, muitas vezes, a ver o quanto Jesus está perto de nós. Eu fiquei ali agora há pouco ouvindo a adoração e eu fiquei analisando o nosso comportamento em Deus. Cadê a motivação? Cadê o ânimo dessa igreja? Cadê a adoração de alma? E eu fiquei pensando sobre isso. Não estou aqui para acusar, nem para condenar, nem para julgar ninguém, mas criou em mim uma expectativa, um desejo de ver a igreja fervorosa, a igreja adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu fiquei me imaginando: meu Deus, se essa igreja soubesse quem está aqui no meio dela, talvez tinha um comportamento diferente. Se essa igreja, de uma forma literal, tivesse a convicção de que o Senhor está no nosso meio, o seu comportamento seria diferente. Se a igreja soubesse quem está aqui para mudar o rumo, a história, certamente ela seria diferente no momento das suas reuniões. E quando eu falo isso, eu falo que a igreja, quando se reúne, Jesus, ele não é mentiroso, ele fala a verdade. E ele, quando se reúne em 2 ou 3 em seu nome, ele está no meio dela, ele está presente no meio desse povo. Nós se reunimos aqui não é para nós sermos adorados, não é para se apresentarmos, mas muitas das vezes nossa mente está muito longe de Deus, e por causa disso que nós não encontramos ou não alcançamos milagres. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. E quando percebe que Jesus está no nosso meio, está perto de nós, clama, deseja senti-lo, ouvi-lo, respostas. E para Jesus fazer isso, é necessário nós alimentarmos e exercitarmos a nossa fé. Esse homem, ele colocou em exercício a sua fé. Ele ouviu falar que Jesus estava naquele lugar. Certamente já ouviu falar o que Jesus tinha feito na vida das pessoas, mas também já ouvimos. O mais interessante é que diz que ele estava no caminho, e Jesus está passando naquele caminho. E nós estamos aonde? Fora do caminho? À beira do caminho? Ou no caminho? A igreja está no caminho. Ele estava à beira do caminho. E Jesus é o caminho. A igreja já foi selecionada por Jesus, já foi separada por Jesus. Agora eu imagino Deus esperando uma perfeita adoração. Eu costumo dizer isso aqui na congregação, que quando a igreja se reúne, é para prestarmos culto a Deus. Agora, imaginemos se Deus está recebendo a nossa adoração.
Será que Deus está recebendo essa oração? Será que Deus vê motivação, coração voltado, mente voltada para Ele no nosso momento de oração? Será que nós estamos preocupados meramente com holofotes? Ou nós estamos permitindo nossa mente estar longe do Senhor, ao invés de estar voltando para Ele? Para Deus receber uma verdadeira oração, para Deus receber a oração da sua igreja, nós temos que estar com o nosso coração voltado para Ele. O coração desejoso de adorá-lo, de senti-lo, de ouvi-lo, ser envolvido com a sua glória. Esse é o motivo pelo qual muitas vezes a glória de Deus não nos envolve. Porque Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós temos ou estamos com o nosso coração voltando para Ele. E é fácil nós percebermos em quem está voltando a nossa mente agora à noite. Talvez alguns nos afazeres de amanhã, outros preocupados com alguma dívida, outros preocupados com algum problema e não conseguem se separar dessas coisas quando entram na casa de oração para prestarmos culto. Deus, Ele é digno de ser adorado, independente dos problemas que nós passemos. E quando nós entendermos isso, Deus vai receber uma verdadeira oração e nós vamos aprender a dar uma verdadeira oração. Porque quando nós entramos na oração, a Bíblia diz: guarda os teus pés quando entrarem na casa do Senhor, o teu Deus. Ou seja, você tem que entender que mesmo você sangrando, mesmo você chorando, mesmo você insatisfeito com muitas coisas, quando você diz: Deus, está doendo, mas estou aqui para te adorar. Senhor, está difícil, mas estou aqui para te adorar. Senhor, está difícil demais, eu quase não estou tendo força para agradecer, mas eu estou aqui para te adorar. E eu vou dar um perfeito louvor ao Senhor, eu vou te dar uma verdadeira oração, porque o Senhor é digno de ser adorado, independente do que eu sinta, do que eu passe, ou dos problemas que eu esteja enfrentando. E a glória de Deus toma o ambiente. A glória de Deus só pode tomar o ambiente, só pode encher uma pessoa quando nós entendemos que Deus, Ele tem que ser exaltado, adorado, glorificado, magnificado acima de qualquer situação que a gente vai encontrar, de que a gente vai enfrentar. Quando nós entendermos isso, nós faremos ou daremos uma verdadeira oração como igreja do Senhor. Se nós aprendermos isso, nós vamos estarmos no patamar desse céu. E a pessoa, se ele ficasse nesse momento onde ele está tendo talvez a última ou a única oportunidade, em vez de Jesus passando, ele ficasse se limitando: Deus, quem sou eu? Eu sou um miserável, eu sou um cego, eu sou um mendigo, estou aqui como um pedinte, eu não tenho nada para te oferecer. Quem sou eu para te pedir alguma coisa? Se ele estivesse apresentando suas limitações, ele não gostaria de nada. É por isso que eu falei: se coloque no lugar do cego. Às vezes nós estamos com esse cego. Às vezes nós estamos passando por um problema, hoje estamos até mesmo pior do que o cego. Porque esse cego passando, imagina só, se coloca no lugar dele, sentado na beira da estrada, sem expectativa de vida, cego, pedindo esmola, ninguém sabe a situação dos seus velhos, se era mal papinho ou se era bem vestido, ninguém sabe a situação que ele estava, ninguém sabe se estava com fome, se estava com sede, mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar, ele não perdeu a sua oportunidade. Qual foi a reação dele? Esqueceu da sua limitação, esqueceu da sua cegueira, esqueceu dos seus problemas, esqueceu da sua vergonha. Ele foi buscar a solução na pessoa certa. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele começou com insistência, gritando no meio daquela multidão de discípulos. Às vezes nós não queremos fazermos isso. Às vezes nossa alma de nós gritando, nossa alma está chorando, e nós importamos com a multidão, nós importamos com o bem-estar, nos observar, e não queremos clamar, não queremos implorar, não queremos falar, não queremos pedir, não queremos orar e implorar a Jesus que Ele possa mudar a situação. E às vezes nós se enganamos, até achamos que na igreja não tem pessoas assim, com a alma deslacerada, com a alma ferida, passando por situação difícil. Mas a diferença é quando essa alma, quando essa pessoa entende que Jesus está no meio deles, que Jesus está passando naquele lugar, que Jesus está naquele lugar onde nós estamos reunidos para adorá-lo. E quando nós começamos a chorarmos, começamos a clamarmos, começamos a se humilharmos, começamos a orarmos, começamos a pedirmos a Ele, vai chegar a hora que Ele muda a situação. Mas o segredo é você se dirigir a Jesus. Às vezes nós vamos para o lugar certo, nós estamos no caminho, mas esquecemos de clamar aquele que pode mudar qualquer situação. O que me chama a atenção é que ele ouviu
quem era que estava passando naquele lugar. Quando nós ouvimos isso, ele ouviu quem é que estava passando naquele lugar, logo dá para nós entendermos que ele conseguiu distinguir, ele conseguiu separar, saber que era alguém diferente, é alguém que poderia mudar a situação ou o rumo da sua vida. Logo ele começou a trabalhar. Ele não quis deixar Jesus passar aquele lugar e ele ia se levantar e dizer, passou para ver depois ele perdia a oportunidade. Imagina só Jesus passando pertinho dele, tá? Jesus, filho da Davi, Jesus, filho da Davi, Jesus, filho da Davi, pô, calma, não comanda. Jesus, clamando, até Jesus olhar para ele assim, traga daqui. Foi isso que aconteceu, ele começou a clamar, ele não se preocupou com o que estava mandando parar, com o que está sendo incomodando, ele queria a solução para o seu problema. O que nós aprendemos aí, o primeiro ponto é não deixe passar a sua oportunidade. Se você ficar acomodado na sua posição, na sua situação, você pode deixar Jesus passar e a sua vida não ser mudada, a sua vida não ser transformada. A solução não pode chegar se você não entender que você está no caminho em que Jesus está no meio da gente, que nós precisamos clamar enquanto é tempo. Às vezes eu fico pensando, como agora à noite ali orando, falando para Deus, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, nos dá direção, abre a nossa visão. O que está acontecendo, meu Senhor? Tem alguma coisa errada? Eu começo a falar para Deus, tem alguma coisa errada? Eu não sei o porquê, mas tem alguma coisa errada. Por favor, Senhor, ilumine o nosso entendimento. A gente sabe que Tiago escreveu dizendo que quando o dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, quem não assombra, nem variação. O mesmo Tiago escreve no capítulo 1, versículo 5, se me faz memória, dizendo que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que de graça Ele nos dá, Ele lança o rosto. A Bíblia diz que Jesus, quando Ele foi crucificado, Ele levou cativo, o cativeiro deu dons aos homens. Está falando de capacidade ministerial, capacidade profissional. Deus é que dá habilidade, Deus que capacita ao ser humano a fazer qualquer coisa. E às vezes nós não compreendemos ou como agir, como fazer, ou qual decisão devemos tomar, e temos que ir implorando a Deus para que Deus nos dê a direção. E se nós aprendermos a colocarmos Deus no primeiro lugar, as coisas vão funcionar. Esse homem, logo ele viu que Jesus estava passando, ele começou a clamar aqui. Ele podia ficar ali sentadinho no cantinho dele. Jesus, é um homem famoso, já ouvi falar dele, para que tá bom, ele recebe a capa do governo. Ele deu a liberdade disso aqui para receber algumas ajudazinhas. Agora imagine só, quando eu descobri que aquela capa era dada pelo governo, eu disse, meu Deus, mudou totalmente minha visão concernente a capa, porque eu entendia que a capa era só símbolo de escravidão, era só símbolo de pecado, de engano, porque eles queriam só a capa e correu em contra de Jesus. E de verdade tinha uma escravidão, porque as autoridades eram limitadas, não podia dar nada além, não podia fazer nada pela vida dele. Só Jesus podia trazer a solução de uma forma literal na vida daquele homem, mas mesmo assim ele não se acomodou. Quantos hoje não está acomodado com os benefícios do governo e não se preocupa mais em sonhar em ter além, em ir além? Quantos não estão assim? Acomodados. Tá bom, tá tudo ótimo, se acomoda com a enfermidade, se acomoda com os problemas, se acomoda com a aperto financeiro, se acomoda com a limitação de sabedoria, não busca ter sabedoria administrativa, para se tornar uma pessoa melhor, alcançar uma vida melhor. A gente não pode ser uma pessoa acomodada. O primeiro ponto dessa mensagem é que nós não podemos deixar a nossa oportunidade passar. Ele poderia esperar por um minuto, talvez 2 minutos, e a chance dele ir embora. Mas quando ele ouviu falar que quem estava passando era Jesus, ele não perdeu tempo. Talvez fosse questão de 2 minutos. Talvez fosse só 2 minutos, era o tempo necessário para Jesus passar por ali e ele perder a sua bênção. Mas ele disse, eu não vou deixar. Ele começou a alentar, ele começou a clamar, ele começou a implorar. Uma das coisas que poucas pessoas podem valorizar, que às vezes Deus se manifesta no nosso meio, e Deus ele quer fazer
algo grande no nosso meio e nós esquecemos de clamar, de implorar. Observe o texto, no versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo o quê? Esmolas. Ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Além dele, não já perdeu a oportunidade, ele sabia quem era Jesus. Por isso ele clamou, por isso ele implorou, ele sabia, ele conseguiu discernir que só Jesus podia mudar a situação da sua vida. Hoje, no dia de hoje, a gente percebe que a sociedade, mesmo vendo muitas pessoas sendo transformadas, muitas pessoas sendo prósperas, muitas pessoas sendo libertas, não conseguem enxergar que Jesus é a solução para a sua vida. Tomam outros rumos, outros caminhos, e não conseguem ter essa percepção. Esse homem era cego, mas ele teve percepção. Ele sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa, fazer o que ele queria. Agora, o mais interessante ainda é que ele não perdeu a sua oportunidade. Sabia que era Jesus, ele começou a clamar. Diz que Jesus ouviu o seu clamor. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. E disse: ânimo na minha unção, levante-se, ele está te chamando. Aí o mais interessante fala, ele lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus ouve o clamor daqueles que discernem quem é Ele. Jesus ouve o clamor daqueles que o buscam com sinceridade. Jesus não se importa com o tamanho da nossa necessidade para operar o poder se nós pedir. Ou seja, nada para Jesus é impossível. Nada para Deus é impossível. Todas as coisas Ele pode. Agora, o mais interessante é que Jesus, Ele parou e mandou chamar. Disseram daquele homem: se queres, tem ânimo, Rabi, o mestre te chama. Ou seja, Jesus parou aquela multidão, parou a sua caminhada para dar atenção a alguém que no meio daquela multidão começou a clamar e implorar a Ele por misericórdia. Certamente Jesus sabia o que Ele queria, mas o clamor de um necessitado chama a atenção de Jesus. Às vezes as pessoas pensam, até mesmo os cristãos, acham ou se permitem ser convencidos em alguns momentos de que Jesus não está se importando com o tamanho dessa dor. Se importa. Que Jesus não está preocupado em mudar a situação da circunstância a qual nos faz sofrer. Ele quer sim. Mas Ele também permite algumas vezes que nós precisamos de uma coisa para ver o que está no nosso coração, e Ele espera que sejamos determinados em decidir o que nós queremos. Ele tem que ver na gente decisão positiva, assertivas, decisões com convicções. Ele ouviu o clamor e disse: chama. Jesus podia dizer, como ele falou a algumas pessoas, né? Ei, você quer o quê? Ou então, recebe uma bênção aí, ó, você está curado. Jesus não precisava chamar ele. Jesus, ele também possui os atributos que Deus possui, ou todos os atributos, onisciência. Ele sabe e conhece as nossas necessidades, mas teve a preocupação de chamá-lo. Para chamar a atenção da multidão, ele chamou aquele que estava gritando, que estava clamando por ele. E quando se aproxima, Jesus pergunta para aquele homem: o que tu queres? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Claro que sabia. Jesus não sabe o que nós queremos, não. Agora, só que Tiago também escreve dizendo que homem algum recebeu a coisa de Deus duvidando no coração, né?
E também, se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. Aquele homem, ele disse: eu quero ver. Ele podia dizer: não, me dá uma esmola aí. Ele podia dizer: me dá uma esmola. Não, Jesus me salva. Jesus não quer uma riqueza. O que o homem mais desejava, e de uma forma categórica ele expressa dizendo: eu quero ver. Jesus, nós aprendemos aqui, Jesus, ele espera te falar com ele o que nós queremos. Que é uma das coisas que pegamos os cristãos: Senhor, eu quero te servir, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, Senhor. Daqui a pouco: Senhor, eu quero desistir. Não dá para mais não, pega tudo para cima, tá? Não valeu meus pensamentos. Vamos fazer alguma coisa. Senhor, liberta o meu marido, Senhor. Liberta a minha esposa, Senhor. Depois, Senhor, arranca da minha vida. Não dá mais não, não aguento mais não. O que é que você quer? Jesus, quando parou para aquele homem, perguntou: o que é que você quer? Ele não cocheou em dois pensamentos. Ele poderia ter uma lista de pedidos, mas ele foi bem claro, se expressando, dizendo: eu quero ver. Ou seja, precisamos ser determinados, esclarecidos, sabermos o que nós queremos. Senhor, eu quero isso. Faz isso, Senhor. Eu quero que o Senhor faça isso aqui. E não ficar hoje que é uma coisa, amanhã que é outra, que é uma coisa, que é outra, e Deus não vai fazer. A pergunta de Jesus foi esse homem de lógica: o que tu queres? Ele nem cocheou, ele tanto tempo Jesus pensar ou fazendo a pergunta, logo ele falou: eu quero ver. Espontâneo, direto, eu quero enxergar. Qual foi a resposta de Jesus? Às vezes, tem muitas coisas em nossas vidas que Deus não faz e nós estamos confiando. Senhor, eu quero ser usado por Ti, Senhor, de forma extraordinária. A pastor levanta: Senhor, não dá para mim não, Senhor, dá para outro. Eu não vou aguentar. Cocheando dois pensamentos. Se permite ficar duvidoso ou duvidosa, não é que Deus vai operar maravilhas. Deus, Ele ama pessoas determinadas. Pessoas que sabem o que querem. Pessoas que estão dispostas a lutar em prol daquilo que Deus quer fazer ou desenvolver por intermédio da sua vida, sem cochear em dois pensamentos. E é por isso que muitas vezes nós não vemos a glória de Deus da forma que deveríamos ver. Você vai estudar um pouquinho só o livro dos Apóstolos, vai ver o que os seus servos passaram. Você vai ver que quando perseguidos eles estavam orando, adorando e pregando. Ou seja, eles não recuavam. Eles fugiam até dos agressores ou dos perseguidores, mas eles continuavam servindo. Eles não desistiam, ou seja, eram pessoas discipuladas, de dois pensamentos: hoje eu quero, amanhã não quero. Não, Senhor, eu amo aquela oração dos discípulos quando se reúnem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quando os discípulos se reúnem em um lugar escolhido: Senhor, já cumpriu-se a tua palavra, aquele que quer vir trair, mas se cumpriu o Salmos capítulo 2, que as nações iriam se levantar, os reinos iam embravecer contra o teu ungido, e assim se cumpriu, por intermédio daquele que havia de se perder. Mas agora, Senhor, concede-nos ousadia, para que preguemos a tua palavra corajosamente. Depois que Jesus foi assassinado, começou a perseguição contra os discípulos. Eles fazem essa oração. E o mais interessante, Deus ama tanto pessoas determinadas que sabem o que quer, que Deus ouviu aquela oração. É por isso que houve um tremor. Algumas pessoas falam: houve um terremoto local. Houve um tremor naquele lugar, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo e saíram a anunciar a palavra com ousadia, conforme o cumprimento
não soubéssemos o que nós queremos. E se nós quisermos sermos uma igreja ousada, corajosa, usada pela unção do Espírito, nós temos que exercer essa postura de coragem, de pessoas determinadas, não pessoas cocheando. Então, como é que eu faço isso? É quando eu consigo desprender a minha mente dos problemas, da dificuldade. Quando deixo de ser uma pessoa pessimista e passo a ser uma pessoa otimista, começo a olhar agora de uma forma diferente as circunstâncias quais eu enfrento. Quando deixo de olhar para os problemas, agora eu vou olhar para a solução. Quando eu deixo de olhar a grosseria, eu começo a olhar agora do meu lado de ser dócil para transformar. Quando eu começo a deixar de olhar as dificuldades, eu começo a olhar, Deus vai prover todas as situações, Deus vai mudar a minha vida e as coisas vão acontecer, porque eu creio pela fé que Deus, além de estar vendo, Ele tem o poder de mudar qualquer situação. Quando nós começamos a exercer a postura de fé, Deus muda a situação, não importa o que você passa. O importante é você não negar a sua fé. Olha, interessante que aqui na minha tradução diz que aquele povo, o qual recebeu a ordem de Jesus para mandar buscar o cego, ou chamar o cego, ele disse: ânimo! Ou seja, coragem, força, ainda não fim. O mestre te chama. Às vezes nós estamos, além de cegos como Bartimeu, estamos surdos. Não conseguimos ouvir a voz do mestre nos chamando para um conserto, para uma postura de uma pessoa determinada, aonde vai dizer: Deus, a partir de hoje eu não vou olhar mais para os problemas, a partir de hoje eu não vou mais me ofender com essa situação, a partir de hoje eu não vou me permitir mais que o diabo me abata nessa circunstância, a partir de hoje eu vou erguer minha cabeça, eu vou servir ao Senhor com sinceridade, com coragem, com determinação, não importa o que eu fazer, coloco nas tuas mãos. Aí Deus muda a situação. O que acontece hoje é que as pessoas não estão agindo pela fé. Os crentes estão, como eu sempre repito aqui, no tutano. A falta de meditação da palavra, a falta de uma vida de oração, os crentes se tornaram crentes naturais, onde não tem mais fé. Está faltando fé. Há um texto, se me faz a memória, capítulo 17 de Lucas. Versículo 5, se me faz a memória, os discípulos, de um momento difícil, o qual Jesus explicando o que eles deveriam fazer diante de afrontos, para perdoar aqueles que o ofendiam, até 70 vezes 7 por dia. Desse jeito não tem como acessar o Jesus. Jesus fala aos discípulos: aquilo que é impossível para o homem é possível a Deus. Aí eles falam assim: mas Senhor, ajuda-nos em nossa incredulidade. Ou seja, os discípulos se preocuparam com vencer a circunstância quando afrontado 70 vezes por dia, se estariam dispostos a perdoar. Vocês entenderam? Senhor, como é difícil. Em um dia só, 70 pessoas me ofenderem e eu dizer: está perdoado, está perdoado, está perdoado. Se não fosse 70 vezes 7 por dia. Mas 70 vezes por dia, 70 vezes 7 por dia. Já pensou? Para quem é muito conta aí, 510, se me fala para 510 vezes por dia. Se não me fala memória, né? Estou meio cansadinho. Mas imagine só, 510 vezes, se eu tiver certo na conta, a pessoa me ofende, a mesma pessoa me ofende, dizendo: está perdoado, meu irmão, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Aí o discípulo nem isso, ele disse: ai, como é difícil, ajuda, Senhor, em nossa incredulidade. Vocês entenderam? Só que o mais interessante é que nós, como cristãos, temos que viver assim. E é difícil. Eu costumo dizer que só teve um, biblicamente falando, que imitou o comportamento de Jesus: Estevão. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 51, se não me engano, é o versículo 56, quando ele é apedrejado, é o que repete para o Senhor, dizendo: perdoa porque ele sabe o que faz, não nos impute os teus pecados. Agora você tem uma decisão de Estevão, uma decisão, não é sentimento, sentimento não tem nada a ver com decisão.
Perdão é decisão, não é sentimento. Sentimento é raiz da amargura. Sentimento é quando a pessoa deixa a mágoa entrar no coração. E decisão diz, não, ainda que dor no coração, eu decido perdoar, eu decido liberar o perdão. Isso é bastante interessante. Mas eles pediram para que Jesus ajudasse eles na incredulidade. Mas quando Estevão tomou essa decisão de perdoar, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Ele viu Jesus de pé à destra de Deus. Você percebeu alguma coisa aí? Quando o apedrejador o injuriavam, o caluniavam, o perseguiam, o prendiam, ele dizia, Pai, não nos impute esses pecados. Começavam a apedrejar ele olha para o céu e diz, eu vejo os céus abertos. Ou seja, quando nós praticamos a palavra, nós estamos dispostos a fazer o que Deus manda, Deus abre os céus em nosso favor. Diz que viu os céus abertos, Jesus de pé diante de Deus, e ele disse, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito depois das pedradas. E expirou-se. Ou seja, qual é a visão que Deus deu? Você está salvo, meu filho. Estou te esperando de braços abertos aqui. É fácil viver o Evangelho? Não. Claro que é difícil. Mas precisamos aprender com Jesus. Que existem muitas coisas nas nossas vidas que nós temos que aprendermos a dizer assim, não é dizer assim, eu vou ignorar. Não. É não se abater. Fulano falou isso de mim. Deixa fulano falar. Beltrano pensa isso de mim. Deixa Beltrano pensar. Se cansa de levantar a mão da minha, deixa se levantar, mas você siga o seu caminho. Siga a pessoa de Jesus. Não olhe para trás, não olhe para um lado, não olhe para o outro. Há um texto no Salmo 91. Se me fala, versículo 4. Mas o Salmo 91 diz: mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O versículo 1 diz: aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que significa isso? Eu tenho que estar focado em Jesus. Eu tenho que estar focado no reino. Eu não posso de maneira nenhuma sair do caminho. Coragem, ânimo. O Mestre te chama. Uma lição que nós tiramos aí: a pergunta de Jesus e a resposta que nós temos que dar. Ser específico. Eu quero isso na minha vida. Eu lembro sexta-feira, nós estamos numa localidade, muita oração, e tinha alguém que estava sofrendo muito em casa com a sua própria mãe. Difícil falarmos isso, né? Mas Deus usou alguém para falar assim para essa pessoa: o que você quer que eu faça? Que eu a recolha? É a filha que você chora: não, Senhor, não, minha mãe, Senhor, minha mãe. E por que tu fica se lamentando? Em outras palavras, decida o que você quer. Se ficar todo dia chorando aos meus pés, movendo o meu coração no seu sofrimento, eu vou ter que agir. E para lhe poupar esse sofrimento, eu vou ter que remover. Você quer que eu remova o que você quer? Há pouco tempo, eu alguns dias colocaram no grupo da igreja um vídeo interessante. Se Deus tirasse da sua vida tudo que você reclama. A pessoa, não aguento mais ser marido, Deus, passa o papel dele. Aí vai chorar: Deus, eu estou viúvo, eu vou querer meu marido. O ser humano às vezes não sabe o que quer. Não é melhor passar muito sofrimento no casado ou Deus passar o pé no meio? Ficar viúva. Aí vai pensar direitinho: não, Deus, deixa eu viver, é melhor, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria que nós levamos aos pés do Senhor.
Pedimos ao Senhor que nós decidimos o que nós queremos, falar para o Senhor o que nós queremos. Não adianta ficarmos caras baixos, Senhor, não aguento mais, está difícil, eu quero. Não adianta. Nós temos que decidir o que nós queremos. E aquilo que nós queremos, o mesmo sofrimento, é poder superar, a saber lidar com as circunstâncias. Ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer sofrer coisa alguma. Então nós temos que saber o que nós queremos. O que eu quero, Senhor? Quer que ele viva? Ou quer que o Senhor leve? Aí sincero, eu quero que o Senhor viva porque vai se lamentar com o Senhor. É simples assim. Lidarmos com a situação que você quer. Eu quero ver. A sua fé te curou. Voltou a enxergar. Ou passou a enxergar. Agora o mais interessante, o finalzinho do texto. Olha o versículo número 52 fala. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui está o segredo da mensagem. Jesus sabia que estava certo? Sabia. Desde o início? Sabia. Sabia que ele devia ir? Sabia. Sabia a necessidade dele? Sabia. Porque perguntou para ele saber, para ele falar o que ele queria. Mas o mais interessante é que Jesus operou um milagre e aqui revela a gratidão no coração daquele homem. Porque depois de curar disse que ele passou a seguir a Jesus, ainda a Bíblia que eu estou usando é bem enfática em dizer pelo caminho. Antes estava no caminho? Ele trilhava o caminho? Ele estava à beira? Significa não fora. Aqui está o segredo da mensagem. Até então estava à beira do caminho. Quantos cristãos não estão assim? Quantas pessoas não estão assim? À beira do caminho, mas não estão no caminho. Aí Jesus quer operar um milagre, tem que esperar ele se aprumar, se firmar, saber o que quer para ele mudar a situação. Para quando Jesus fazer a pergunta, a indagação, o que você quer? Eu quero isso, Senhor, na minha vida. Quantas pessoas sonhavam em seguir a Deus? Senhor, eu quero ser um bom pregador, eu quero ser um bom evangelista, eu quero ser um bom pastor, eu quero ser um ganhador de alma, eu quero ser um levita, eu quero ser um tocador. E hoje já não são mais. Se perderam no caminho, estão à beira do caminho, comendo migalhas. Deixaram de servir e o pior, está igual o cego Bartimeu. Até Jesus chegar lá, ele estava como? Acomodado, satisfeito, com a capa do governo, cego, dependente, mas nunca quis estar no caminho. Só à beira do caminho, mas de repente Jesus chega, ouve o seu clamor, dá de volta as suas vistas. E o que me chama a atenção é que ele, depois de recuperar a visão, disse que ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. O próprio Jesus, João capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho. Então, quando a Bíblia fala de pessoas que estavam à beira do caminho, não estavam seguindo a Jesus, não tinha compromisso sério com Jesus, vivia com dois pensamentos, com duas atitudes, com duas personalidades, mas não era uma pessoa decidida, determinada em escolher, servir e seguir o caminho. Esse homem estava assim, devido estar à beira do caminho, ele estava cego, devido estar à beira do caminho, ele estava perdido, devido estar à beira do caminho, ele não tinha alcançado a bênção. Mas quando ouve Jesus passando naquele lugar, ele começa a clamar, ele começa a gritar. Imagina o desespero daquele homem pensando, se Jesus não me ouvir, eu estou arrebentado. Existem coisas em nossas vidas que nós sabemos que precisamos de um milagre,
Precisamos de uma intervenção divina. Precisamos de uma solução vindo do alto. Que Deus possa mudar até para a nossa vida sentimental, né? Melhorar. Só que nós estamos esquecendo o principal: clamar. Nós estamos acomodados aonde? A vida de oração já não é mais a mesma. As madrugadas que eu diga, quantos estão se levantando para falar com o papai? E nós queremos milagres. Queremos que Deus fale conosco. Quando nós chegamos na congregação e nós não vemos a glória de Deus, isso entristece, isso nos angustia. Não deveríamos estarmos acomodados achando que os cultos estão tudo bom. Não deveríamos achar que está normal o que está acontecendo em Belém. Não deveríamos estarmos acomodados da forma que estamos. Deveríamos, cada um, sem precisar de motivação alheia, dizer: não, eu vou me levantar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou pagar o preço também, de uma forma coletiva, cada um se levantar, independente de que o outro não queira. Quando de uma forma coletiva, cada um faz a sua parte, aí é diferente. O coração de um, Deus pode fazer muitas coisas. Agora imagine se de uma forma coletiva, a igreja toda dizer: não, eu não posso e não vou conseguir viver na presença de Deus sem uma vida contínua de oração. Eu tenho que me levantar depressa. Eu não posso me acomodar a minha vida espiritual da forma que está. Senão nós podemos perder a nossa oportunidade. No capítulo 19 de Lucas, também fala de uma personagem bíblica chamada Zaqueu. Capítulo 19 de Lucas, por favor. É bastante interessante. 19 de Lucas, versículo 1. Observe só. Jesus entrou aonde? Em Jericó. Atravessava a cidade e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e queria ver quem era quem? Jesus. Sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa de quem? Da multidão. Lá estava aberto o caminho e quando conseguiu clamar a Jesus, uma multidão tentava o impedir. A multidão começou a dizer: para de importunar o mestre, rapaz, para de gritar. Claro que existem alguns pregadores que em alguns momentos de adrenalina ficam eufóricos, né? Querendo passar mensagem, que a igreja está todo o tempo gritando. Mas existem momentos que a dor da nossa alma é tão grande que não temos que se importar com quem vai se incomodar. Gritaria na igreja constantemente também é errado. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, capítulo 5, sobre doutrina na igreja. Esquecemos de sair do meio da gente as gritarias. Mas quando se refere a clamor por uma necessidade pessoal, eu não tenho que me importar com quem vai se incomodar. E quando perceber Jesus perto, aí é que eu tenho que clamar mesmo. Aí eu tenho que gritar: meu Jesus, olha para esse miserável, Senhor, olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Clamar, implorar, gritar até Jesus dar o rumo, trazer uma solução. Aqui encontrou outro homem, ele era chefe dos publicanos. Ele não só era publicano, mas ele delegava outros que eram subalternos a ele, a cobrar impostos das pessoas. Mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Às vezes eu brinco dizendo que ele era do tamanho de pelo. Homem pequenininho na sua estatura. E ele imagina só ouvindo que Jesus está assim no meio do povo, querendo ver quem é Jesus, e não conseguia ver. E ele decide subir uma árvore. Alguns falam que é sicômoro, outros falam que é figueira brava.
Mas ele subiu nessa árvore com a intenção de ver quem era Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar por ali, e ele queria ver quem era Jesus. Talvez já ouviram falar de Jesus, mas não conhecia o seu aspecto, a sua aparência, e ele desejou saber quem era Jesus. E ele decidiu subir numa árvore. Agora imagine, um homem de pequena estatura subiu numa árvore no meio de uma multidão. Se é uma pessoa um pouco culta, vai dizer: eu vou subir na árvore, rapaz. Ainda mais eu que sou o chefe de publicano, uma pessoa conhecida na sociedade, eu vou pagar um mico para subir numa árvore para ver quem é Jesus. Talvez ele poderia estar preso, cheio de conceitos, né? De cargos, de não ser visto como uma pessoa leiga, uma pessoa ignorante, subir na árvore, mas ele decidiu conhecer quem era Jesus. Ele sobe nessa árvore, só que para surpresa dele, ele vence a multidão, ele vence a árvore subindo nela, mas ele não sabia que Jesus ia chamá-lo e ainda pelo nome. Observe que de lá ele queria a cura, ele queria chegar. Ele venceu a multidão. Ele alcançou o milagre de Jesus porque ele não se incomodou com o povo achava, com o povo falava, com quem queria parar. Às vezes nós estamos assim, né? Preocupados com o povo acha, com as críticas. Aí nós se abatemos, queremos a pensando em parar, em desistir, ou voltar à beira do caminho. Zaqueu venceu a multidão, subiu naquela árvore, e de repente Jesus se aproxima e parou justamente embaixo de quê? Da árvore, e olhou para onde? Para cima, e chamou quem pelo nome? Ainda disse: desce depressa, convém me repousar em sua casa, Zaqueu. E o texto vai dizer que ele desceu correndo. Imagina o susto. Ele desce daquela árvore e vai receber Jesus em casa. Homem de pequena estatura, dificuldade em meio à multidão. O homem vai precisar deixar os seus méritos, sua fama, seu reconhecimento social para subir numa árvore em meio à multidão, para conhecer alguém que ele tinha ouvido falar. Mal desejaria conhecer quem era. A diferença toda é nós distinguirmos Jesus no meio da multidão. É sabermos quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer em nossas vidas. Será que Jesus não quer mudar a nossa vida? Será que tem muitas coisas na vida que não era para ter mudado? Muitas coisas. Eu às vezes eu falo aqui na igreja, tem muitas coisas que eu alcancei por intermédio de oração. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: olha, de madrugada a filha é menor. Tem gente que me vê isso. De madrugada a filha é menor. Tem muito crente acomodado que fica pegando a coberta assim: não, você não vai coberta. Aí vira para um lado, vira para o outro, cheio de preguiça para orar. Aí o crente sabe, vai dizer: a filha agora está pequena. Levando devagarzinho: Senhor, eu estou com sono, mas eu vou alcançar minha bênção. Chega aos pés do Senhor lá, se encosta, com aquele fiozinho: Senhor, não estou aqui, Senhor. Aí começa a falar com o papai, daqui a pouco as portas começam a se abrir, Deus começa a abençoar, ninguém consegue compreender nada, porque está lá no anonimato, lá aos pés do Senhor. Eu escutei testemunho do pastor Cirilo falando que ele, antes mesmo de ele ser conhecido, em algumas nações, ele sempre desejou adorar. Que ele perdeu as contas das noites perdidas de sono, decidindo passar a noite adorando. Ele ficava as noites ali com o violão sozinho, adorando a Deus, e de repente o Espírito Santo falou com ele: eu vou soprar o seu nome. Senhor, meu nome é. Vou soprar o seu nome, e você vai ser conhecido em muitos lugares. Lugares que você nem imagina ser conhecido. Deus se dá tanto Cirilo, adorando a Ele, que ora. Mas os crentes de hoje não querem orar e querem receber.
Fica difícil, né? Deus querer abençoar e quer ficar dormindo o tempo todo. Lembre-se disso, de madrugada a fila é menor, ou seja, menos crentes estão orando. Aí Deus olha o esforço, a dedicação, a paixão por sua presença. Aí diz, poxa, eu vou abençoar aquele dali. Eu vou abençoar aquele dali. Tem muitas coisas que nós alcançamos por intermediação, tem coisas que podem parecer impossível. Eu orava essa madrugada seguindo um quartinho. Se Deus me dá um quartinho, pelo menos um quartinho. Você está dando a ceia, né? 3 horas da manhã, 3h15 da manhã, estava indo para o joelho. Fora das 4 e pouca da manhã. Meu horário sempre foi das 3 às 4 da manhã. Estamos no joelho implorando, chorando o Senhor todos os dias. Senhor, eu quero minha casa. Oh, Senhor, por favor, minha oração. E eu olhava para a minha situação financeira. Quando é que eu vou ter? Pela vida financeira? Profissional? Nada. Mas eu sei que o Senhor pode. E eu sei que o Senhor vai fazer. Eu só não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. O Senhor não. O Senhor não aguenta mal, eu quero um quartinho. Mas assim, isso aqui é meu. Eu sei que o Senhor pode. Eu sou dono da prata. Eu sou dono do ouro. Eu sou dono de tudo. O Senhor é dono de todas as coisas. E eu sou teu herdeiro, né? É a tua palavra. A palavra que nós somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Se Deus deu o seu Filho, como não nos dará todas as coisas? A questão toda é, nós temos prazer em estar em sua presença. Não só por interesse não, mas você tem que levantar essa madrugada e dizer, Senhor, eu estou aqui. Quantos crentes se convertem? Tinha um momento de oração aos pés do Senhor, tira hinos para adorar de madrugada sozinho. Hoje já não vai mais. Só adora forçadamente na congregação. Aí quem quer a glória de Deus? Jesus, a mulher samaritana, nem hora. Que nem aqui, nem acolá. Não existe lugar específico. E dos tais Deus está à procura. Os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 24. Que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o adorador, ele adora em casa, ele adora no quarto, ele adora na congregação, ele adora as madrugadas, ele tem prazer em adorar o Senhor. Aí de repente Deus começa a abençoar. Deus começa a abrir a porta, eles estão ali chorando, clamando, adorando, implorando. Deus abre porta e não tem porta. Até Deus falar comigo, Deus falou comigo, mas aí sabe que no 51. Está bom, se eu fui lá ler. E um dos textos disse: olha para Abraão, para Sara, que nos deu a luz, sendo ele só, eu abençoei, eu chamei e eu multipliquei isso. Eu só estou na minha casa. O Senhor usar uma dessas duas pessoas, disse teu nome, ou tal mulher, ou tal homem, e fala comigo da tua casa, só se eu quero ouvir. No dia seguinte, Deus confirmou. Deus falou que chamou Abraão, não falou que chamou dois. Eu chamei Abraão, eu abençoei, eu multipliquei. Ele disse: Senhor, misericórdia disso. Eu fiquei uma alegria, uma ansiedade terrível. E no outro dia, no culto, terça-feira, culto de oração, disse: Deus, sou os outros da pessoa. Eu estou lá na expectativa, ligado com o Senhor, esperando ele confirmar os outros da pessoa. Começa o culto e nada, começa o louvor e nada, oração e nada, começa o louvor e nada. Eu estou perto de terminar a mensagem, eu digo: oh, Jesus, estava falando, misericórdia. Pensei que ouvindo tua voz, eu senti a mão da pessoa batendo no ombro e falando no meu ouvido: eu te darei a tua casa, filha, e a tua casa terá paz. A tua casa terá paz. Eu te darei o espaço para você trabalhar. Rapaz, pense que parece que se no chão, debaixo do pé, lágrimas correndo no rosto, não sabia como, mas também posso, né? Oração é no meio da oração que você vai implorar aquele que pode nos coisas. Quem foi que esse cego recebeu o milagre? Hein? Quem foi que operou o milagre uma vez o cego? Jesus. A mesma coisa foi com Zaqueu. A multidão podia impedir, essa multidão toda, eu sou pequeno, vou ficar me desgastando, me acabando, né? Não, vou.
Aí não tinha como ele atravessar a multidão. Eu falei, continuaram, peraí aqui, moço bife. Eu tenho que ver quem é Jesus. Sobe na árvore, Jesus chama ele pelo nome. E quando chega na casa dele, para acabar de completar, ele, antes de Jesus falar alguma coisa, só em olhar para Jesus, rapaz, a presença de Jesus constrange qualquer um. Quando alguém tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que é revelada é a sua nudez, ou seja, seus pecados, suas vergonhas. Ele olha para Jesus, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes. Jesus fica feliz. E olha para aquele homem, olha para os discípulos e chega a salvação nesta casa. Pois esse também é filho de Abraão. Em outras palavras, ele também tem fé. Ele crê na salvação. E hoje chegou na casa dele. Por causa da confissão dos seus pecados, Jesus operou a salvação na vida de Zaqueu. Nós precisamos vencer a multidão. Não temos que olhar os boatos da multidão. Eu tenho que preocupar o que acha de mim. Você tem que estar focado naquilo que Deus tem na sua vida. Quando a gente foca naquilo que Deus tem na sua vida, não importa o que aconteça. Se tiver parar para falar, vocês não vão poder falar. Ele vai poder parar? Vai poder parar? A multidão se cala-te. Ele falou o quê? Eu quero saber de você. Jesus. É Jesus, ele não perdeu o foco com aqueles que estavam querendo que ele calasse. A mesma coisa que ele não olhou o empecilho da multidão, ele subiu na árvore. Jesus passando lá na onde ele estava em cima da árvore. Ok? Desce depressa aí. Como me recusar a sua casa? E vai. É isso que Jesus quer para nossas vidas. É rompermos as multidões, os problemas, as dificuldades. Aquele homem, com certeza, ele tinha muitos preconceitos sofridos, muitos complexos de inferioridade ali. Imagine quantas pessoas ele dizia, me dá uma esmola para trabalhar. Ei, me ajuda aí, eu vou ajudar de alguma. Imagine sofrendo aquele homem. Mas quando ele descobre Jesus passando, ele quer ver quem está passando. Ele sabia que Jesus estava subindo ali, espiritar, clamar. Jesus não só deu uma esmola, né? Aliás, Jesus nem deu esmola, Jesus tirou ele de pedir esmola. Mudou completamente a situação da sua vida. Jesus pode mudar a situação de qualquer pessoa. Jesus, na verdade, ele quer mudar a situação de qualquer ser humano. Ele vai falar que tudo que nós pedimos crendo, nós receberemos. Agora, 2 lições necessárias para nós aprendermos a sermos pessoas vitoriosas. Uma delas é não dar ouvidos às falácias. Recebemos o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Não demais, irmãos meus, tudo que é puro, do que é justo e tudo que é honesto. Se alguma virtude, se algum louvor, nisso vocês pensem, ou seja, ocupe a mente de vocês do que é puro, tá vendo? Do que é honesto, do que é justo, do que é de boa fama, se dá algum louvor a Deus, ocupe tudo isso. Imagine só, você não querer ouvir o que falam a teu respeito e você está ali só adorando a Deus. Liga um louvorzinho, passa seu dia adorando a Deus, glorificando a Deus, buscando a presença de Deus. Feche os ouvidos para as falácias, para que sua alma não se abata. E você coloque tudo em Deus. Eu estou esperando o teu agir, estou esperando o teu operado, o teu falar, o Senhor vai fazer, o Senhor está me vendo, estou esperando o teu agir, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai mudar a situação da minha vida. Algumas coisas começam a acontecer. E Deus é especialista em responder àqueles que depositam dele 100% a sua confiança. Se nós fizermos isso, as coisas acontecem. Sabe o que eu ouvia? Você nunca vai chegar no lugar não. Você é um caso sem jeito. Se você está ouvindo o que as pessoas falavam, eu tive matado. Nem viram onde estava. Você nunca chega no lugar nenhum. Você é um caso sem jeito, rapaz. Você é um manda-voar, a ovelha negra da família. E Deus gosta dessas pessoas, sabe?
Deus gosta de ver as pessoas sofridas. E se Deus pegar uma pessoa que tudo tem, que é amada, a glória vai ser menor. Quem foi que Deus pegou no meio da família de Jessé? O rejeitado. Não foi? Nem aqueles que foram preparados para ser rei Deus quis. Só para todos os homens inteiros, robustos, saudáveis, preparados para ser rei. Esse aqui? Não. Esse aqui? Também não. Esse aqui? Não dava nos olhos, né? Não veio como não ver. Vai fora daí. Esse aqui também não. Acabou todos. Imagina a cabeça do profeta Samuel. Mas e agora? Aí foi sábio, mas Jessé, tem mandado algum filho, Jessé? Tem um lá no campo, tomando conta. Está resolvido? Nem o pai lembrou de Davi. Traga ele aqui. Aí ele falou, isso aí. Imagina uma mulher que Baricelo, 14, 15 anos de idade, seco, ruivo, galegão. Davi era ruivo. Davi era Baricelo. E não era muito alto, não. Imagina só. Era aquele negocinho seco, só carne de osso lá, 14, 15 anos. Esse aqui, ó, segundo o meu coração. Derrame o olho sobre ele que vai ser rei de Israel. Confunde a mente de muita gente. E outros, Deus fez assim. Quem vai entender? Vai para a capacidade intelectual dos irmãos, Deus reprova. A estrutura física reprova. Eles guardando para ter um físico bom, para ter uma mente boa, para ser livres, ser reis, e Deus reprova. Aí pega um cidadão lá, correndo atrás de ovelha, fedendo ovelha dentro dos matos, lutando com o leão, lutando com o urso, dizendo. Esse que escolhi. Até Saúl escarnece de Davi. Quem é? Você falou que é para enfrentar esse Golias. Você vai enfrentar Golias? Não? Vem cá, Davi, pode subir essa armadura aí. Saúl era um dos homens, era o homem mais alto da tribo de Benjamim. Era da família mais pobre, era da menor tribo, mas era o homem mais alto. E Davi pequeno. Quando bota as armaduras de Saúl, está tudo folgadão. Davi, você não está para mim, não? Vai esquecer esse negócio aí. Zombando deles, eu vou ficar aqui, rapaz, eu te conheço. Não, vem cá dar uma sondada. Eu sei que você é presunçoso, Davi. Davi chegou de mansinho, ficou fazendo enquanto que ele não ia fazer nada, enfrentar o meu guerreiro, mas quando ele teve a oportunidade de falar ao rei das suas batalhas, ele chega e fala assim: olha, rei, o leão está com as minhas ovelhas, eu parti para cima do leão. O rei, o urso também se levantou com as ovelhas, eu defendi as ovelhas, eu matei o urso. Em outras palavras, quem mexeu com o povo de Israel está mexendo com o guerreiro errado. Eu estou sendo preparado nos escondidos, o Senhor dos Exércitos tem me preparado para isso. Deixa eu lutar com ele. Aí o rei vai, o que aconteceu com Golias? Tem pessoas que pensam que Golias morreu com uma madrugada, né? Não foi com uma madrugada. Ele morreu com sua própria espada. Ele tomou uma madrugada até o vivo. E o próprio Davi falou assim: eu vou matar com sua própria espada. Foi lá, pegou a espada dele. Imagina o tamanho da espada de Golias. Eu estava pequenininho. Matou e arrancou a cabeça de Golias e levou para o povo. É assim que Deus faz. Agora eu quero encerrar a mensagem de novo dizendo isso. Você pega o foco nos problemas. Hoje nunca vi uma sociedade tão doente, depressiva, pessimista, porque estão prendendo suas mentes aos problemas. A sociedade, a geração em que nós estamos vivendo, até a ciência está dizendo que é o povo mais depressivo de todos os tempos. Sabe por quê? Porque só é o que lhe falta, só é o que eles querem conquistar, e só olha para os problemas. Não é uma geração preparada para ser um povo forte, corajoso, para lidar com as situações diversas, contando a sua sobrevivência. Hoje a gente está com a expressão de geração Nutella. Geração Nutella. Ou frágil. Um povo que não está preocupado em se adaptar, em ser forte,
de adquirir estrutura, de ser um povo firme, um povo que luta, um povo decidido a lutar, a guerrear, a vencer. Está sempre faltando problema. Não vou falar disso, sabe qual? Ciclando, plano. Estou passando por uma situação assim, se treinando. Pessimismo. E nós não estamos chamados para isso. Nós fomos chamados para conhecer aquele que pode todas as coisas. Nós fomos chamados para clamar, gritar aquele que pode mudar qualquer situação. E nós fomos colocados no caminho para nós sermos abençoados, para sermos bem-sucedidos. Eu só lembro daquele texto de Deus, que Deus falou para Josué, depois do sufoco. Josué é onde Moisés ia, Josué estava coladinho. Se você ler 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, vai ver que até o próprio Moisés falava com ele. Ou da Josué falando, Eliseu ouvindo de Elias. Mas quantas vezes Moisés, quando ele não parava? Aonde Moisés ia estar, Josué colado nos pés de Moisés. De repente, ele morre. Capítulo 1 de Josué. Ele falece. Josué está cabisbaixo, abatido, desesperado, sem saber o que ele vai fazer. Deus vai lá, Josué, você é Moisés, é morto. Mas levanta-te, porque nós vamos falar, tu atravessarás esse povo ao Rio Jordão. Aí ele presta atenção, sabe qual é o segredo, José? Com a minha palavra, olha só, se alimente bem com a minha palavra, se preocupe em ver tudo que está escrito nele, conforme o céu nos escreveu, e você vai ser uma pessoa bem sucedida, uma pessoa próspera, e Deus vai ser uma seja corajoso. Não te mandei eu, esforça-te e tenha muito bom ânimo, eu serei contigo onde queres que tu andares. Eu amo essa parte que Deus fala assim, e ninguém susterá diante de ti. Ou seja, todos se levantar contra você, eu mesmo o abaterei. Se uma pessoa quer ser bem sucedida, se preocupe em estar bem alimentando com a palavra e viver a palavra. E Deus garante o resto. Mas se você for olhar a situação, foi um momento bom para Josué. Momento de dor, de desespero, de perda, sentimento de abandono. O que eu vou fazer agora? Quem era Moisés para Josué? Um pai. Para onde Moisés ia carregar para Josué era o seu moço, o seu servo. Para onde ele ia? Imagine, Moisés, vamos usar Josué, vamos viajar, Josué, vamos dormir lá no monte, vamos. Onde ele estava lá falando, de repente morreu no fim da vida agora. Deus falou assim, é você que vai assumir essa responsabilidade. Não te mandei eu, esforça-te, tenha muito bom ânimo. Muita gente falou para ele ter ânimo e muito bom ânimo. Ele falou duas vezes, tenha ânimo, tenha muito bom ânimo. Porque Deus queria passar para Josué que não é fácil a caminhada. Não é fácil seguir o caminho. Se fosse fácil, não precisava falar isso. Deus encorajando Josué para que ele permanecesse firme. A mesma coisa é com as nossas vidas. Se nós quisermos permanecer no caminho, temos que lutar para sermos fortes, determinados, se alimentar, viver a palavra do Senhor, e Deus ele garante o resto. Deus muda qualquer situação. Talvez você entrou aqui nesta noite assim, preocupado também. Temos preocupações, mas nada pode impedir você dar uma verdadeira adoração. Todas as vezes, grave isso na mente de você, todas as vezes que você está aqui, lembre disso, não, Deus. Esse problema na porta, agora estou entrando na presença do Rei. E eu vou prestar a Ele uma adoração excelente. Vou prestar culto a Ele. Se nós deixarmos os problemas da porta para lá, não deixarmos que nós darmos adoração, os problemas Deus resolve. Deus muda qualquer situação. Tudo que Ele quer é isso. Que nós entremos nos seus atos com temor, adorando, bendizendo, glorificando. Se nós levarmos a sério nosso compromisso com Ele, Ele vai nos colocar no caminho
vai nos ajudar a permanecer no caminho, Ele vai nos abençoar no caminho, e nesse caminho nós vamos encontrar com Ele lá na glória. Amém? Amém? Vamos se colocar de pé para nós orarmos, por favor.